Capítulo 4. A Itália invade o norte da África. Enquanto a Alemanha ocupava as terras ocidentais quase sem nenhuma oposição, a União Soviética articulava golpes de Estado comunistas nos países bálticos e anexava-os como repúblicas soviéticas. Na África, a situação também era caótica. As tropas da Itália, que se encontravam na Líbia, então dominada por esse país, sem a ameaça francesa que existia na Tunísia, começaram a se interessar pelo Egito, então colônia britânica. O Eixo, a bem da verdade, não estava interessado em nada menos que o petróleo iraquiano. Para chegar até lá, precisavam do Canal de Suez. E tanto o canal quanto as reservas petrolíferas estavam sob domínio britânico. Apesar da inferioridade numérica dos ingleses, estes conseguiram empurrar de volta à Líbia as forças italianas. A Alemanha, a Itália e o Japão acabavam de assinar o Pacto Tripartite, quando os italianos lançaram a ofensiva contra a Grécia. Esta, cercada, cairia também. E em novembro do mesmo ano, a Eslováquia, a Hungria e a Romênia uniram-se ao Eixo. O conflito parecia uma peste que se alastrava vertiginosamente pelo planeta. O primeiro-ministro britânico estava em pânico, visto que o Eixo crescia e os aliados pareciam enfraquecer. Mais de uma vez pediu ajuda ao continente americano, que permanecia neutro. O ano de 1940 ia para o final e a guerra estava longe de chegar a um termo. Os italianos dispensavam a ajuda oferecida por Hitler, mas sofriam a repressão dos britânicos na Grécia. Sabíamos que era questão de tempo até que os alemães perdessem a paciência com o atrapalhado exército de Mussolini e o poderoso e temido Deutsches Afrika Korps, o corpo expedicionário alemão na África, fosse criado a fim de impedir que os italianos fossem totalmente dizimados, já que as derrotas deles comprometiam as estratégias alemãs. A guerra na África duraria até 1943 e, através dela, a humanidade ganhou um novo tipo de motor. Erwin Rommel, o lendário Raposa do Deserto, entre aspas, aquele que dizia aos seus comandados: "Fique a meu lado, porque a mim nada acontece de mal." Tinha seu calcanhar de Aquiles na falta de reabastecimento, principalmente de água. Enviou ao Reich seu pedido formal de solução para os motores de seus blindados, que não suportavam o calor e a falta de água. Adolf Hitler, que o apreciava pessoalmente, ordenou aos engenheiros da Volkswagen que criassem um motor para andar no calor abrasador do deserto sem precisar de água. O que a princípio pareceu a eles uma missão impossível, resultou no primeiro motor refrigerado a ar. E estava inventado aquele Vox, conhecido pelo apelido carinhoso de Fusca. A guerra na África seria longa, e grandes tropas planetárias foram deslocadas para lá. A situação estava se tornando complicada. O fim de cada ocupação, a partir de tantos envolvidos, poderia demorar anos. E nessa fase, os conflitos eram simultâneos no Oriente e no Ocidente. Os países ocupados permaneciam resistentes, com suas pequenas forças de patriotas, e os aliados entenderam que não poderiam deixar o Eixo tomar pontos estratégicos como Suez. Aliás, não poderiam deixá-los tomar mais nada.
pois estavam se tornando ainda mais fortes, com tantas adesões voluntárias e involuntárias. Dessa maneira, o que na Polônia, na Escandinávia, nos Países Baixos e na França foi rápido e eficiente, não aconteceu na Grã-Bretanha e na África. As batalhas estavam cada vez mais acirradas e cada vez maiores. Maior também estava o número de países envolvidos de ambos os lados, e ainda havia a União Soviética, que conquistava territórios para si, sem até então pertencer ao eixo ou aos aliados. O Japão, que recentemente se filiara ao eixo, já havia se ocupado de colocar fogo no Extremo Oriente, e o planeta era um caldeirão fervente em todos os sentidos. Estávamos trabalhando no deserto, onde havia a tentativa de avanço das tropas italianas, e as australianas, gregas e britânicas tentavam impedir que isso acontecesse. Muitas batalhas estavam sendo travadas na Líbia e na Tunísia. O deserto era, na verdade, um inimigo à parte. Massacrava soldados dos dois lados com escassez de suprimentos, deixando todos desnutridos e desidratados. Os rapazes chegavam ao outro lado da vida pedindo água, o que nos deixava extremamente apiedados. Eles se mostravam da maneira como deixavam a terra: boca descolorida e rachada, cabelos parecendo gravetos, pele enrugada, incompatível com a juventude, e olhos muito vermelhos devido ao atrito das pálpebras ressequidas. O processo que usávamos para reidratar os meninos era similar ao da terra: água. Água fluidificada era oferecida a eles, e a absorção da água pelo corpo espiritual era mais rápida que pelo corpo físico. A tarefa fora entregue a Ksênia, tomada por verdadeiro sentimento maternal, e a Cosme e Salomão, que não haviam parado nem por um minuto desde que chegaram à África. A situação era desoladora e preocupante. A noite no deserto era descomunalmente fria para aqueles que ainda habitavam o corpo físico. E nesses momentos nós, os mortos, entre aspas, levávamos um pouco de calor às enfermarias da Cruz Vermelha. E foi em uma noite de muitas estrelas que nos reunimos para tratar de nossos assuntos pertinentes à África. Tínhamos 2 missões nesse continente. Uma se chamava Randall McFly e a outra Aisha. Deveríamos uni-los e suas missões se tornariam uma. Saulo, Lina, Sara e Isa tinham afinidade e histórico com os povos autóctones africanos, que escravizados imigraram à sua revelia para o Novo Mundo. Por isso, achei coerente dar a eles essa tarefa. Deveriam seguir para o coração da África, longe do deserto e do tão disputado Canal de Suez, para um local verde e úmido, uma pequena aldeia de onde não se ouvia um só disparo. Lá viviam todos tranquilos e alheio às notícias da guerra que assolava o mundo. Lubaia. Esse era o local onde encontrariam a menina Aisha. A tarefa dos 4 amigos era guiá-la para o local e hora exatos onde Randall cairia com seu paraquedas. Uma vez que estivessem juntos, deveriam se comunicar conosco e nos reuniríamos para dar prosseguimento aos trabalhos. Randall Andrew McFly era um importante arqueólogo britânico que vivia embrenhado na selva em busca de ruínas de civilizações antigas.
Conhecia inúmeros dialetos africanos e possuía considerável fortuna pessoal. Tinha verdadeira adoração por seu trabalho e pela selva. Por isso, muitas vezes não levava suas descobertas ao conhecimento da coroa. Não queria causar desequilíbrios ecológicos. Chegaram à Inglaterra bem no meio dos ataques alemães à capital. Estava revoltado e aterrorizado com tamanha maldade contra sua terra, e isso ajudou na decisão que tomaria contra seus próprios princípios. Um general de alta patente intimou o Dr. McFly a comparecer a seu luxuoso gabinete e expôs o seguinte: um explorador egípcio, antes de morrer em meio às contendas italianas em seu país, enviou uma carta à coroa dizendo ter descoberto uma fortuna em diamantes em uma aldeia primitiva no coração da África. A carta foi postada da Tanzânia. Ele não foi, porém, muito claro, pois estamos em tempos de guerra e ele teve medo de sua correspondência cair em mãos inimigas. Tudo que disse a respeito do achado estava em um código que a inteligência britânica decifrou. A última frase de sua carta foi traduzida para vários idiomas. Usamos inúmeros métodos de decodificação, mas o máximo que conseguimos foi: sem mais, para o momento, digo apenas que a África é dona de brilhante natureza, e de todos os animais que pude ver, a leoa jovem é sem dúvida o mais exuberante de todos. Como o Dr. McFly bem sabe. Para nós, ele parece dizer que na África existem muitos brilhantes. Todos sabem disso. O que a leoa tem a ver com os mais exuberantes? Pode explicar isso, doutor? Posso, sim. Esperto esse egípcio. Mencionou meu nome porque sabe que conheço os dialetos africanos. Se ele postou a carta na Tanzânia, esses diamantes devem estar em uma pequena aldeia chamada Lubaia, que significa leoa jovem. Sabe onde fica essa aldeia? Sei, mas não direi a localização. Se vocês souberem onde estão esses diamantes, invadirão a pobre aldeia. Além de tomar as pedras, seu exército é bem capaz de massacrar aquele povo. Doutor, quanto tempo acha que a Inglaterra resistirá? Londres está em escombros. A Alemanha domina metade do mundo. A Europa está em chamas. E por mais que a Polônia, a Austrália, a Grécia e os Países Baixos nos ajudem, eles estão ocupados. Seus arsenais pertencem ao eixo. Quem o senhor acha que está segurando os loucos alemães? Só a Inglaterra. Já pedimos ajuda às nações americanas. Elas parecem não se importar. Talvez não acreditem no que está acontecendo aqui e não entrarão na guerra para nos ajudar. Precisamos daqueles diamantes para financiar os armamentos que os norte-americanos podem nos fornecer. Onde está seu patriotismo? O arqueólogo suspirou antes de responder. Amo a Inglaterra e a família real. Se esses diamantes são tão importantes, eu os buscarei para a Grã-Bretanha. Eu, apenas eu. Sem exército, sem sangue. Só preciso de um avião e um paraquedas. Para sua surpresa, o militar concordou facilmente. Quando estiver com os diamantes, entre em contato com os aliados no norte da África, disse. Combinarei com o piloto o dia e o local exatos para nos reencontrarmos e voltarmos com os diamantes. Estudaremos a condição de pouso mais próxima de Lubaia e será tudo cronometrado.
Se houver algum imprevisto e eu não estiver no local e hora combinados, ele deverá voltar na mesma hora do dia seguinte e do dia seguinte, até que nos encontremos, ou até o 10º dia, quando deverei ser dado oficialmente como morto. Tem certeza de que não precisará de uma equipe? O povo não é hostil? Sabe falar a língua deles? Já esteve lá? Não preciso de equipe nenhuma. Falo o dialeto. Embora nunca tenha estado nesse local em especial, estudei esse povo. Sei que não são hostis, são até ingênuos e influenciáveis. Se eles tiverem os diamantes, será fácil tirá-los deles. Mas lembre-se, estou agindo contra meus princípios, apenas porque guerra é guerra. Será condecorado com a medalha de ouro ao voltar com as pedras. Obrigado, general, mas a Inglaterra que eu quero salvar não condecora seus filhos por roubo. O militar bateu continência para o arqueólogo e o dispensou, recomendando que estivesse pronto para partir na manhã seguinte. Não poderiam perder tempo, as terras ao sul estavam ocupadas e para atingir a África deveriam sobrevoar o Oceano Atlântico, o que aumentaria muito o tempo de viagem. Assim foi feito. O doutor entrou no avião da RAF e decolou rumo a Lubaia. Saulo, Lina, Sara e Isa já se encontravam lá, à sua espera, enquanto conheciam os nativos e seu estilo de vida. Isa estava incumbida de levar os moradores intuições sobre noções de higiene para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Saulo se colocou ao lado do líder da aldeia para incutir-lhe ideias de liderança a serviço do bem. Sara e Lina se responsabilizaram por levar Aisha ao ponto onde Dr. McFly pularia do avião. Em apenas algumas horas no local, eles perceberam que a aldeia vivia da agricultura, caça e pesca. Possuíam uma única liderança, Taú, que era o curandeiro, o sacerdote, o magistrado e rei da tribo. Eram monogâmicos e sedentários, e a religião era bem básica. Acreditavam em uma tríade de deuses: Almo, aquele que cria, o Todo-Poderoso; Êxule, o enviado; e Seta, semideusa descendente de Êxule, atirada, entre aspas, ao mundo pelo enviado. Dizia a lenda da tribo que Almo, de tempos em tempos, enviava seu filho, Êxule, para uma missão junto aos nativos. Durante o tempo em que permanecesse entre eles, trazia prosperidade. Durante o resto do tempo, eles esperavam sua volta. Taú sempre contava às crianças que havia mais de 100 anos, Êxule estivera entre eles e os presenteara com o rio que banhava a aldeia, antes seca e pobre. Fora embora momentos antes de a água jorrar pela montanha, e o brilho de sua ascensão foram tão intenso que muitos morreram ao avistá-lo. Antes, porém, prometera voltar descendo dos céus, sustentado por asas brancas, e recomendara aos aldeões que juntassem muitas pedras iguais às que ele levava para os céus, pois eram do agrado de Almo que ele as transformaria em bênçãos para a aldeia. Todos esperavam ardentemente pelo nobre visitante, que tinha a pele branca como as nuvens, os cabelos da cor de trigo e os olhos da cor do céu em dia de sol. Muitos nem acreditavam que essas características pudessem ser reais. Ainda assim, veneravam Seta, sua descendente direta, na pessoa de Aisha. A menina fora criada como deusa, não comia alimentos impuros,
estava sempre limpa e penteada e nunca cortava os cabelos. Seus desejos eram ordens, mas aprendera a ser gentil e meiga, a falar baixo e a se comportar como uma princesa. Ao longo dos últimos 100 anos, as setas eram preparadas para o matrimônio com um cônjuge minuciosamente escolhido. A semideusa deveria dar à luz uma menina, que se chamaria sempre Aisha. Se a criança primogênita já fosse uma menina, não mais poderia ter filhos. Caso contrário, deveria tê-los até a menina chegar. Quando isso acontecesse, ela passaria a ser a terceira pessoa da tríade. E a mãe perderia o título, pois a semideusa deveria ser sempre jovem e virgem. A Aisha da década de 1940 contava 8 anos. Todas as tardes, às 18 horas, precisamente, suas damas de companhia a acompanhavam para fazer suas orações ao pé da montanha, onde Êxule teria ascendido aos céus um século antes. Naquele dia, excepcionalmente, 2 damas a mais estavam na caravana que acompanhava a semideusa. Sarah e Lina planejavam como atrasar a menina para encontrar o Dr. McFly, que cairia ao pé do Monte Sagrado pouco depois das orações diárias. Sarah sugeriu à menina uma leve refeição no local tão venerável. Mal expressou esse desejo, uma de suas aias correu à aldeia e montou uma belíssima bandeja de frutas, carne branca e mel, que ela passou a comer delicadamente, morosamente, como uma verdadeira dama. Nesse momento, um outro personagem chegava ao cenário. Lina correu para abraçar um amigo que se fazia presente entre elas na África. Tratava-se de Adam, amigo de longa data que havia sugerido ajuda para o seu tutelado encarnado, o Dr. McFly. Dou graças a Nosso Senhor da Terra por haver me concedido a ajuda de vocês. Estava sem saber o que fazer com o doutor. Faremos o que estiver ao nosso alcance, Adam. Nossa equipe se encontra ao norte, no fronte, mas a nosso chamado estará aqui. Que bom será rever todos. Estou muito grato que tenham se disponibilizado em prol dele. Sabemos de seu apreço pelo doutor e de sua luta para ajudá-lo nesse delicado campo da honestidade. É uma coisa tão atípica. Devo ajudar a ser honesto alguém a quem eu devo minha própria honestidade. A história de Adam e do Dr. McFly remontava a eras remotíssimas. A primeira vez que se encontraram no cenário terrestre fora ainda antes da vinda do Cristo, quando na Babilônia eram 2 amigos íntimos que enriqueceram com o tráfico de escravos de todas as nacionalidades. Aldeias inteiras eram saqueadas e subjugadas por eles, que levavam os produtos, entre aspas, de seus ataques para serem negociados na corte de Nabucodonosor. Depois disso, estiveram sempre se associando a negócios escusos na Grécia e em Roma. Pilhavam, vendiam até mesmo as próprias esposas e filhas e roubavam desde o menor contribuinte até os cofres da cidade. Foi mais ou menos com o florescer da estrela maior que ambos começaram a despertar para a realidade de suas atividades vis e criminosas. Na dimensão maior, faziam planos de vencer a desonestidade. Mas, embora melhorassem um pouco a cada encarnação, falhavam sempre. Foi no fim do Império Romano que experimentaram voltar pela primeira vez como pai e filho. McFly se perdeu nas tramóias do poder romano e Adam na corrupção militar. Porém,
na mesma Roma, ele conheceu o cristianismo e deu um grande salto em direção à honestidade. Novamente voltaram como pai e filho no Sacro Império Romano-Germânico, onde reencarnaram repetidas vezes. E McFly sempre iniciava o filho nas bandalheiras que o enriqueciam. Na Idade Média, com a lei da primogenitura, Adam foi colocado como segundo filho, na intenção de não herdar o dinheiro sujo e ainda ajudar o pai, pois receberia grandes noções de honestidade, integridade e bondade em seu aprendizado como cavaleiro e deveria passá-las ao genitor. O fato, porém, de não herdar aquela fortuna deixou o jovem cavaleiro revoltado com a injusta lei e o afastou do pai, que novamente se perdeu. Estiveram juntos como pai e filho novamente. Adam, agora como filho único, deveria herdar a fortuna e usá-la em prol de missões no novo mundo. Entretanto, revoltado com os negócios ilícitos do pai, com a Companhia das Índias Ocidentais, aderiu ao exército e abandonou o genitor nos Países Baixos. Partiu para o novo continente, onde criou débitos com a violência das invasões. Sua última experiência juntos foi nos meados do século XVIII, na Inglaterra, quando pediram para ser privados de bens materiais. Espíritos dotados de intelecto expressivo logo reverteram a situação. Trabalharam com honestidade até que, ocupando o cargo de tesoureiro das embarcações que iam e vinham das colônias orientais, McFly novamente não venceu a prova da honestidade. No século XIX, Adam, depois de passar por essa prova, foi chamado a quitar os débitos feitos no novo continente, e McFly nasceu na Grã-Bretanha. Foi um grande desbravador e viveu com a honestidade planejada para sua encarnação por longos anos, até que teve seu primeiro contato com o povo de Lubaia e novamente sucumbiu à prova, tornando-se assim seu grave devedor. Novamente, no plano do espírito, McFly, tomado de imenso remorso, planejou junto aos mentores cada detalhe desse pagamento. Adam sentia-se profundamente desgostoso com as quedas do pai do coração, e o fato de tê-lo abandonado na Holanda certa vez o fazia sentir-se omisso com a pessoa que, mesmo involuntariamente, o auxiliara na conquista da honestidade, quando na Idade Média custeara sua formação como cavaleiro. Todos concordaram que se Adam permanecesse no plano espiritual, sua ajuda seria mais eficaz. Dessa forma, o nobre Randall Andrew McFly, desde a mais tenra idade, avista-se com a figura de um lorde britânico, a quem chamava de Mr. Free, pois estava em todos os lugares e saía deles sem que fosse preciso abrir as portas. Mr. Free sempre lhe explicara o significado de ser um verdadeiro lord inglês. Assim, até aquele momento, o Dr. McFly era motivo de orgulho para a família e a nação, a qual servia com patriotismo autêntico, entregando o resultado de suas buscas arqueológicas sem nunca desviar ou guardar para si nenhum único artefato de valor. Suas únicas omissões haviam sido apenas em benefício do próprio ecossistema. Aquele momento, porém, seria sua prova de fogo. Deveria provar se vencer a desonestidade e a esperteza, e ainda quitar seu débito coletivo com aquela tribo. Adam pedira ajuda ao alto para essa batalha decisiva
na vida de seu pai, de tantas eras, e obtivera, por afinidade, a ajuda de nossa equipe. Sara sorriu para os amigos. O barulho do avião da RAF já podia ser ouvido ao longe. O doutor estava chegando. Os 3 elos amigos se uniram em um só pensamento, focalizando o objetivo da missão e pedindo assistência do mundo maior. O Walker Hurricane inglês se tornou visível no céu da África. Os olhos da semideusa se voltaram para o firmamento. Foram seguidos pelos das aias que a acompanhavam. E como que hipnotizadas, todas pararam. Não se sentiam capazes de mover um só músculo. De dentro da aeronave, milagrosamente, entre aspas, saiu alguém, que descia dos céus sustentado por asas brancas, entre aspas. Quando as botas engraxadas do Dr. McFly tocaram o chão, ele deparou-se com os rostos voltados para o solo de maneira reverente. Permaneceu por alguns minutos mudo. Não sabia se estava em pânico pela descida ou pelo voo. O piloto era maluco. Esses pilotos de caças são todos doidos, pensava. O arqueólogo estava perdido. Por que aquelas mulheres o estavam reverenciando como a um rei? Sabia que o povo de Lubaia era muito simples e amistoso, mas reverências já eram demais. Falou com elas no dialeto local. Olá, meu nome é Randall McFly. Eu venho em paz e preciso de pouso por alguns dias. Estou só e meus amigos podem me buscar só daqui a alguns dias. Vocês poderiam me hospedar? Foi cortado por Aisha. Seja bem-vindo, Êxule. Glórias sejam concedidas ao grande Almo por permitir a esta geração conviver com seu enviado. Espere, eu sou o enviado da Grã-Bretanha e... Quem é essa deusa? Esposa de Almo? Glórias sejam dadas à Grã-Bretanha. As mulheres responderam em coro. Glórias, glórias, glórias. Não sou quem vocês esperam. Sou da Inglaterra. Como não? Retrucou a pequena Aisha. A pele branca como as nuvens, os cabelos da cor do trigo e os olhos da cor do céu em dia de sol. Eu imaginava que isso não fosse possível. E ainda acaba de descer dos céus, sustentado por asas brancas, como prometeu há mais de 100 anos. Glórias, 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 glórias. Todas repetiam em coro. Aisha ordenou a uma das aias que corresse até a tribo e desse a boa nova a todos, anunciando que a tríade se tornara um quarteto, que trouxessem mais uma oferenda para a Grã-Bretanha, a esposa de Almo, mãe de Êxule. O arqueólogo inglês estava embasbacado. De repente, tornara-se um deus e seu país uma deusa. Que coisa maluca! Tinha até medo de falar e piorar a situação. Pediu para conversar com o líder da aldeia. A menina respondeu que ele estaria a caminho e sua chegada se faria a qualquer momento. E que chegada! Taú veio sentado em um trono móvel, carregado pelos súditos, que traziam ainda outro trono, vago e bem mais luxuoso. O barulho de tambores e gritos frenéticos era ensurdecedor. Os nativos carregaram o britânico para o trono vazio e formaram um círculo, dançando e segurando tochas acesas. Fizeram números mágicos e ofertaram a ele e a Aisha frutas, água fresca, peixe e mel. Para a deusa Grã-Bretanha, muitas pedras, daquelas que eram tão do agrado de Almo.
e que deveriam ser transformadas em bênçãos. Meu Jesus, que loucura! Pensam que sou um enviado de seus deuses. Como vou sair desta? Mr. Free, onde está o senhor que parece ter me abandonado desde que deixei a Inglaterra? Olá, Randy. A voz do Lorde fez-se ouvir. Eu não o abandonei e digo que por ora você nada pode fazer. Aceite as homenagens a você e a sua mãe, entre aspas. Afinal, não chamamos a pátria de mãe? Mas isso não é correto. Não posso me passar por quem não sou. Não é isso que um lord inglês faz. Não sou um impostor. Não posso mentir. Acredite em mim, Randy. Isso não é impostura. Não sou um enviado. É sim. Você é exatamente quem eles esperam e é enviado pela Grã-Bretanha. Pense bem, se eles doarem os diamantes para sua mãe, ninguém estará roubando. Mas os diamantes são deles. Sim e não, meu amigo. Eles os guardam, a mando de Êxule, para que sejam levados aos céus e entregues a Almo. E agora a esposa dele também. Eu não posso tomar o lugar desse tal Êxule, que nem sei se existe. Ah, existe sim. E você pode ser ele, sem problemas. Mr. Free, está me incentivando a mentir? McFly parecia incrédulo. Adam sorriu e fez uma negativa com a cabeça. Randy, aceite as homenagens agora. Eu preciso de ajuda para ajudá-los. É muito complicado, mas você entenderá tudo na hora certa. Adam deixou de ser visível ao tutelado e foi ao encontro de Saulo, a quem estreitou em um forte abraço. Em seguida, tomou com a destra a mão de Sara e com a esquerda a de Isa. Levou ambas aos lábios e beijou-as ternamente. O Dr. McFly foi carregado com festa para o coração da tribo, e a comemoração se alongou madrugada fora. Aisha foi apresentada a ele como sua filha, pois as descendentes diretas de Êxule eram chamadas de filhas do enviado, entre aspas, e ele sorriu, incrédulo. Apenas por um milagre ele seria pai de Aisha. Ela era bela como a lua e negra como a noite.